Algoritmos. Afinal, você sabe o que é isso? Vem que nós vamos explicar. Olá a todos! Sejam bem-vindos para mais um conteúdo. Eu sou Jaime Serra e este é o vosso canal Dicas Práticas. Dá o teu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Fiquem comigo e bora para mais um vídeo. Algoritmos. Afinal, você sabe o que é isso? Vem que nós vamos explicar. Mas isso não é só de programação e matemática e coisas que dão dor de cabeça? Calma. Não se baseia só em programação ou em matemática. Os algoritmos também se baseiam na nossa vida cotidiana. Aguarda aí que nós mais tarde vamos explicar detalhadamente para vos ajudar a perceberem sobre este tema. Um algoritmo é uma sequência finita e bem definida de instruções ou passos que, quando seguidos, resolvem um problema específico ou realizam uma tarefa particular. Esses passos são executados em uma ordem específica para transformar uma entrada em uma saída desejada. Os algoritmos são fundamentais em várias áreas. Mas, Jaime, isso é muita dor de cabeça. Calma. Nós vamos meter isso mais claro para vocês perceberem e não encararem isso como um bicho de 7 cabeças. Como dissemos, os algoritmos são fundamentais em várias áreas, especialmente computação e matemática, onde eles são usados para processar dados, realizar cálculos, automatizar tarefas e resolver problemas mais complexos. Os algoritmos possuem 5 características específicas. A primeira característica é afinidade. Um algoritmo deve ter um número finito de passos, ou seja, ele deve terminar em algum momento. Segunda característica, um algoritmo deve ter uma definição clara. Cada passo do algoritmo deve ser claro e preciso, ou seja, sem ambiguidade. Terceira característica, um algoritmo deve ter 0 ou mais entradas, onde estas entradas são os dados que ele recebe para processar. Quarta característica, um algoritmo deve ter pelo menos uma saída, onde esta saída é o resultado da execução dos seus passos. Quinta característica, a eficácia. Os passos do algoritmo devem ser executáveis de forma eficaz, ou seja, eles devem ser possíveis de serem realizados. Ok, para perceberem melhor, vamos dar alguns exemplos de algoritmos. Assim vamos programar? Não, senhor. Vamos dar alguns exemplos, baseando-se em programação, que é a base ou a lógica da programação. Vamos exemplificar também alguns algoritmos da vida cotidiana ou do nosso dia a dia. O primeiro exemplo é o mais simples. Para vocês que fazem programação ou que estão a começar a fazer programação e estão a dar lógica da programação, então isto é específico para vocês. E nós? Vocês vão ter também os vossos exemplos bem definidos e específicos para o cotidiano. Fiquem calmos. Vamos exemplificar um algoritmo para somar 2 números. Como criar isso? Simples. Nas características de um algoritmo, nós vimos 5 características, onde um algoritmo deve ter um princípio e deve ter um fim. Um algoritmo deve ser claro ou preciso. Um algoritmo deve possuir 0 ou mais entradas. Deve ter uma saída e ele deve ser eficaz. Então, vamos resolver isto. Voltando para o primeiro exemplo do algoritmo para somar 2 números. Primeiro, ele deve receber 2 números como entrada. Segundo, vai somar esses 2 números que ele recebeu. E terceiro, deve exibir a soma destes 2 números. Vamos para um outro exemplo. Desta vez, dificultando mais um bocadinho em relação ao primeiro.
Vamos criar um algoritmo para encontrar o número maior em uma lista. Ok. Primeiro, ele deve receber uma lista de números como entrada. Segundo, deve iniciar uma variável para armazenar o maior número. Esta variável vai ser o número onde será armazenado o maior número encontrado ou que vamos encontrar nesta lista. Começando pelo primeiro elemento da lista ou pelo primeiro número da lista. Ele vai percorrer cada número desta lista e comparar com o maior número atual. Por exemplo, esta variável vai ter que percorrer cada número desta lista e comparar com o maior número atual da lista. Se um número maior for encontrado na lista, ele deve atualizar a variável de maior número na lista. Após percorrer toda a lista, ele deve exibir o maior número encontrado. Fácil, não é? Mais ou menos. Não tem problemas. Vamos chegar lá. A importância dos algoritmos. Os algoritmos são essenciais em ciências da computação, porque permitem que problemas complexos sejam resolvidos de maneira sistemática e eficiente. Eles são usados em uma ampla variedade de aplicações, desde simples cálculos aritméticos até tarefas complexas como o reconhecimento da fala, inteligência artificial, criptografia e muito mais. Jaime, mesmo assim não estou a apanhar nada. Agora sim, vamos chegar aonde você quer perceber. Os algoritmos também servem para a vida cotidiana, visto que eles não são exclusivos da ciência da computação e da matemática. Eles também são usados em várias atividades cotidianas, muitas das vezes sem que as pessoas apercebem, ou seja, muitas das vezes vocês executam algoritmos sem que vocês apercebam-se que estão a criar algoritmos. Simples. Vamos ver alguns exemplos de como os algoritmos se aplicam na vida diária. Bora? Agora sim! As nossas mulheres de casa, as nossas mamães, isto também serve para vocês. Um exemplo bem prático da vida cotidiana. Receitas de culinária. Isso é verdade? Sim. E vamos já ver. Exemplo. Criar um algoritmo de uma receita culinária. Simples. Vocês até conseguem fazer isso. Mas vamos lá. Seguir uma receita de culinária é um exemplo clássico de algoritmos. A receita fornece uma sequência de passos que, quando seguidos corretamente, resultam no passo desejado. Uau! Por exemplo, pegar os ingredientes necessários de uma receita. Primeira etapa: misturar os ingredientes na ordem específica. Cozinhar pelo tempo e temperatura recomendada. E por último, servir à mesa. Simples, não é? Outro exemplo de um algoritmo na vida cotidiana pode ser as rotinas diárias. As rotinas matinais, por exemplo, como se preparar para o trabalho ou para a escola, também são algoritmos. Um exemplo, bora. Primeira coisa a fazer de uma rotina diária: acordar. A seguir, escovar os dentes. A seguir, tomar um banho, vestir-se, tomar o pequeno almoço, sair de casa. Simples. Um outro exemplo muito prático que nós podemos nos basear e formar um algoritmo na vida diária ou na nossa vida cotidiana pode ser o seguinte: seria instruções de montagem ou um manual de instruções de um brinquedo, de peças de mobília que vêm desmontadas e devem ser montadas. Normalmente traz um manual com os parafusos, com as peças desmontadas e os passos que devem ser tomados para então montar este determinado móvel. E tem todo o passo a passo bem descrito. Por exemplo, separar todas as peças, seguir as instruções para montar a estrutura básica, fixar os parafusos e outros componentes, finalizar com os acabamentos. Simples. Mais um exemplo. Um plano de viagens. Como se elabora um plano de viagem? Também é considerado um algoritmo, onde planear uma viagem
envolve uma série de passos organizados para garantir que tudo corra bem. Exemplo: escolher o destino da viagem, fazer a reserva das passagens e a acomodação, fazer as malas ou arrumar as malas com os itens necessários, ir para o aeroporto ou na estação de trem no horário certo e, por fim, seguir o itinerário planejado durante a viagem. Outro exemplo prático: rotinas de exercícios, rotina de exercícios físicos. Um bom plano de exercícios físicos é também um algoritmo que ajuda a alcançar o objetivo de um condicionamento físico. Por exemplo, aquecer por 10 minutos, realizar 3 séries de flexões, correr por 30 minutos, realizar 3 séries de abdominais, fazer alongamentos por 5 minutos. Fácil, não é? Quer dizer, não falei dos exercícios, falei do algoritmo. Isto vai para as nossas domésticas. Gestão de tarefas domésticas. Manter uma casa limpa e organizada pode ser feito seguindo um algoritmo. Exemplo: recolher as roupas sujas e lavar, limpar o chão e as superfícies, organizar os objetos fora do lugar, lavar a louça, tirar o lixo. Fácil. E por fim, os algoritmos ajudam a organizar as atividades de maneira lógica e eficiente, permitindo que as pessoas realizem tarefas complexas sem esquecer as etapas importantes. Eles também ajudam a otimizar tempo e recursos, garantindo que as tarefas sejam concluídas de maneiras eficazes e ordenadas. Ao seguir algoritmos no dia a dia, podemos melhorar a nossa produtividade e a gestão do nosso tempo, reduzindo o stress e aumentando a eficiência. Após esse conteúdo muito importante sobre algoritmos, ficamos por aqui. Paz a todos e até ao próximo conteúdo.